Gostaria de contar uma historinha para os irmãos. No fundo do oceano havia um peixinho muito feio, que não era popular, ele era ridicularizado, ele era perseguido por todos. E ele ficava se perguntando por que ele era diferente dos demais. Se perguntava por que era perseguido. E certo dia, triste, ele procurou um peixinho sábio. E esse peixe sábio o levou onde estavam algumas ostras. Ele mostrou que muitas se abriam e se fechavam facilmente, mas elas estavam vazias. Mostrou também uma ostra que se abria com muita dificuldade, mas ela tinha uma linda pérola. O peixe sábio perguntou qual daquelas ostras era mais bonita, mais valiosa, mais preciosa. E o peixinho falou que era a que tinha a pérola. Então o peixe sábio disse: mas você sabia que ela está doente e ela está lutando com todas as suas forças? E essa é a razão por que ela está produzindo uma pérola. E aí esse peixe sábio falou para o peixinho: você se queixa que precisa fugir dos tubarões, mas algum tubarão já conseguiu te pegar? As perseguições te fizeram rápido? As perseguições te ensinaram a nadar com rapidez, nadar bem. Você se queixa dos lugares escuros que você precisa habitar, mas lá nos lugares escuros, você tem um forte desejo pela luz. Você busca a luz, você quer a luz. Você é um sobrevivente, você é um campeão graças às perseguições. E assim somos nós também. Os sofrimentos nos fazem buscar a luz, buscar a Deus, e compreender esse plano que Deus tem para nós, apesar do sofrimento que nós passamos. Nós queremos, nessa mensagem, refletir sobre 6 pérolas que as provações produzem na vida de alguém que teme a Deus, de alguém que busca a Deus. E lembre sempre o exemplo da ostra. Ela lutando contra um fungo, lutando contra uma areia, talvez, ela reage a isso e ela produz pérolas. Quais são as 6 pérolas que as provações, debaixo da soberania e do amor e do cuidado de Deus para as nossas vidas, elas produzem em nós? Então, Isaías capítulo 26, a partir do versículo 16 até o versículo 21, final do capítulo, nós vamos então estudar sobre essas 6 pérolas. E a primeira pérola que o texto apresenta para nós está lá no início do versículo 16. Diz o seguinte: Senhor, no meio da aflição te buscaram. A primeira pérola que nós encontramos é que a angústia gera uma busca pelo Senhor. Quando o povo sentiu na pele as consequências do próprio pecado e do distanciamento de Deus, eles buscaram a Deus. O julgamento divino os levou à adoração. Esta é uma das maiores bênçãos do sofrimento. Porque quando nós estamos sofrendo, nós queremos um alívio rápido, imediato. Queremos e buscamos isso talvez numa promoção no trabalho, uma carreira bem-sucedida, relacionamentos, talvez no sexo, talvez nas drogas. Nós queremos paz e alegria instantânea, porque nós estamos sofrendo e nós queremos nos livrar dessa angústia. Mas quando as nossas estratégias, elas se esgotam, quando nós não temos mais nenhuma fonte, as nossas fontes se secaram, nós buscamos ao Senhor, nós corremos até Ele, nós nos voltamos para Deus. E aí nós aprendemos que aquilo que é essencial deve ser o principal. Aquilo que de fato que é fundamental na nossa vida deve ser o primeiro e não o último. Deve ser a nossa primeira busca. A angústia gera essa busca por Deus. A angústia gera essa pérola. Nós buscamos para Deus. Nós buscamos em Deus, porque nós sabemos que as coisas que estão ao nosso redor não vão trazer paz, não vão trazer esperança, não vão trazer segurança, mas apenas em Deus. Isso é tão forte essa declaração, que olha o versículo 13 do capítulo 26. A gente já estudou esse versículo que diz o seguinte: ó Senhor, ó nosso Deus,
Outros senhores além de ti têm nos dominado, mas só ao teu nome honramos. E eles dizendo isso num contexto de aflição, eles falando, Deus, nós só honramos ao Senhor, porque nós aprendemos isso. As angústias nos levaram a isso, a honrar, temer, a buscar, se alegrar apenas em Deus, em quem Deus é e aquilo que Ele fez. Eles honraram a Deus. Mas antes disso, eles experimentaram a vara da disciplina e fizeram isso. Agora eles puderam correr então até Deus. Primeira pérola é que a angústia gera busca pelo Senhor. A segunda pérola que o texto nos apresenta é que a correção desperta a oração. Veja o final do versículo 16. Diz o seguinte: quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Quando os disciplinastes, sussurraram uma oração. Quando eles foram disciplinados por Deus, eles sussurraram uma oração. Apenas quando sentiram a vara da disciplina divina, eles clamaram a Deus, eles sussurraram uma oração. E enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei pensando o que eles poderiam falar enquanto estavam sendo disciplinados. Será que só naquele momento da vara da disciplina eles puderam pedir perdão para Deus? Senhor, nós queremos pedir perdão porque nós viramos as costas para o Senhor. Nós buscamos os nossos próprios meios, as nossas próprias vontades, aquilo que nos dá prazer, e nos voltamos. Nós viramos as costas para Ti. Talvez eles disseram também que estavam arrependidos. Deus, nós queremos dizer ao Senhor que nós nos arrependemos, nós provamos as amargas consequências do pecado, nós estamos arrependidos. Deus, se a gente pudesse voltar atrás, nós não cometeríamos esse pecado. Talvez eles falaram para Deus, Deus, está doendo, mas obrigado por cuidar de mim. Obrigado, Senhor, por me sustentar. No meio da disciplina, no meio do castigo, eles sussurraram uma oração. Que linda pérola! A correção desperta oração, desperta essa busca a Deus. Se você é como eu, um bom pecador, você entende que quando nós estamos sendo disciplinados, geralmente isso desperta raiva em nós, ira. Mas é porque nós não entendemos o propósito da disciplina, que é retirar as impurezas, retirar os maus hábitos, corrigir aquilo que está errado. Então, se nós olhamos apenas para a vara da disciplina e não para o propósito da disciplina, nós ficamos irados. Nós brigamos com Deus, nós questionamos a Deus. Mas se nós entendemos que somos filhos e os filhos são disciplinados, e entender que esse propósito de Deus é nos tornar mais parecidos com Jesus, então nós vamos agora sussurrar uma oração. Nós vamos conversar com Deus, nós vamos agradecer e vamos dizer, sim, Deus, está doendo e doendo muito. Deus, se possível, como Jesus orou, Deus, se possível, afasta de mim este cálice, tira aquilo que me faz sofrer. Mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Porque o Senhor é Deus e eu sou apenas o teu servo. Então, quando você entende o propósito da disciplina, você conversa com Deus. Você o ama, porque Ele está fazendo isso para o seu bem. A correção desperta oração. A terceira pérola do texto é que as fortes dores nos mantêm na presença de Deus. Veja o versículo 17. Como uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Queremos a presença de Deus. As fortes dores estão nos mantendo na presença de Deus. Nos contorcemos em sua presença. E a figura que ele usa aqui é de uma mulher grávida, prestes para dar à luz. Ela se contorce, ela grita, ela acha que ela não vai aguentar mais, ela acha que ela vai morrer.
ela está se contorcendo de dor, mas ela faz isso na presença de Deus. Assim é o crente, assim é aquela pessoa que confia em Deus. Ele se contorce de dor, mas na presença de Deus. Apenas em Deus e por Deus é que o sofrimento ele tem significado. Por isso nós não devemos sair da presença dele, nos distanciar dele, sair da vontade que ele tem para as nossas vidas. Fora de uma vida onde Deus é o centro, o sofrimento não faz sentido. Nós nos contorcemos de dor, sem Deus não vai. Neste mundo, Jesus garantiu isso, ele falou, neste mundo vocês vão ter aflições. Jesus não prometeu para nós uma vida de tranquilidade sem sofrimento nesse mundo, ele falou, nós teremos aflições. Mas nós temos aqui uma garantia, nós podemos sofrer na presença dele, nós podemos sofrer em comunhão com ele, nós podemos sofrer conversando com Deus. E fora, então, de Deus como centro da nossa vida, o sofrimento não vai fazer sentido. E é isso que o próximo versículo vai nos mostrar, e essa é a quarta pérola. O sofrimento só vale a pena se for pela vontade de Deus, porque se for pela nossa, não vale a pena. Olha o que diz o versículo 18. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra. Não demos à luz os habitantes, não demos à luz os habitantes do mundo. Eles se contorceram de dor, mas na hora de nascer deu luz ao vento. Lembrem-se, eles estavam sendo disciplinados e estavam sofrendo por escolhas erradas, motivadas por desejos egoístas. Então, o esforço autocentrado, o esforço egoísta, autossuficiente, não produz libertação, mas sim uma escravidão sofredora. Outros inimigos estavam dominando o povo lá na época de Isaías. Então, eles estavam sofrendo porque eles estavam pensando em si e não na vontade de Deus. Estavam sofrendo porque viraram as costas para Deus, se distanciaram de Deus. E no versículo 18 eles disseram, não trouxemos salvação à terra. Nós sofremos e sofremos por nada. Não glorificamos a Deus. Eles não foram luz para as nações, como era o propósito de Deus. Nós não cumprimos, então, o propósito que Deus tinha para as nossas vidas. A lição, irmãos, do sofrimento é que o sofrimento só vale a pena se for pela vontade de Deus. Nós vamos sofrer, de qualquer jeito, mas o sofrimento só vale a pena se for na vontade do Senhor, naquilo que Deus estabeleceu. Eu quero te contar 3 testemunhos de 3 irmãs que a gente teve o privilégio de conhecer. Uma delas já está na presença do Senhor, porque o sofrimento que ela enfrentou levou ela até Deus. Irmãos, essa mulher sofreu demais, demais. É uma das pessoas que eu mais vi sofrer. E não foi apenas um sofrimento emocional, provações, né? Um marido que não obedece à palavra, um filho que está distante do evangelho. Isso nos faz sofrer e muito. Ela sofria por isso também. Mas ela também desenvolveu um câncer terrível, que gerava muitas dores nela, atacava o sistema nervoso, os nervos. Irmãos, foi uma situação de muito sofrimento físico. E antes dela partir, ela disse o seguinte, ela falou, eu passaria por tudo isso novamente, se fosse para a glória de Deus. Irmãos, que mulher que sofreu. A gente não conseguia abraçá-la porque ela tinha dores. O marido não obedecia a palavra, moravam numa casa muito, muito simples, muito pobre. E tendo seus 3 filhos ainda a vida inteira pela frente, irmãos. A filha mais velha, acho que tinha 11, 12 anos. E ela falou que ela passaria por tudo novamente, se fosse para a glória de Deus. Uma outra irmã que estava no hospital, enfrentando lutas também, ela
ela disse: o que tiver que acontecer, que seja para a glória de Deus. E o terceiro testemunho de uma irmã que perdeu seu filho. E eu ouvi dessa irmã. Ela orava, ela pedia, ela suplicava para que o seu filho voltasse para os caminhos de Deus. E o filho resolveu trilhar e sofrer pelos seus próprios desejos, né? Os desejos egoístas que nós lutamos. E esse filho acabou morrendo por causa disso. E naquele momento de dor e de perda, de sepultamento, ela me olhou e ela falou as palavras de Jó: Deus deu, Deus o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é fácil a gente falar isso quando está tudo bem, irmãos. Quando está tranquilo na nossa vida, é fácil a gente dizer Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Mas dizer isso no meio de uma fornalha, no meio da dor. Então, o que nós aprendemos é que se nós tivermos que sofrer, que seja por fazermos a vontade de Deus, esse é o único sofrimento que vale a pena. Não sofrer por desejos errados como esse povo sofreu. Eles se distanciaram de Deus, eles buscaram o pecado, eles viraram as costas para Deus, eles não obedeceram a Deus. E eles estão sendo agora castigados por Deus. Eles falaram: as nossas dores são muito fortes, nós nos contorcemos como mulheres no trabalho de parto, mas na hora de nascer, nós demos luz ao vento, não valeu de nada o nosso sofrimento. A quarta pérola que nós aprendemos é que o sofrimento só vale a pena se for pela vontade de Deus. A quinta pérola que o texto nos apresenta é que a esperança na divina frutificação nos leva à adoração. Ter esperança de que um dia Deus vai frutificar, vai trazer uma boa frutificação, nos leva hoje à adoração. Veja o versículo 19. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz os seus mortos. O que esse texto quer nos ensinar? O orvalho aqui é símbolo da fertilidade, ok? Para nós entendermos melhor aqui o versículo, o orvalho é símbolo de fertilidade. Lembre-se que eles estavam sofrendo como uma mulher no trabalho de parto e deram luz ao vento. Mas agora eles estão renovados de esperança, os mortos viverão, os corpos ressuscitarão. Os que voltaram ao pó vão acordar e vão cantar e vão engrandecer. O povo de Israel agora está se enchendo de alegria, de esperança na restauração que um dia Deus vai trazer ao seu povo. Ou seja, a esperança te faz louvar. A esperança te faz viver. A esperança renova o seu ânimo, a esperança te dá entusiasmo, esperança de olhar para um futuro e ver algo promissor. A esperança no amanhã te faz adorar no dia de hoje, no meio dos problemas e das aflições, porque você tem esperança de que um dia as coisas estarão em ordens. Hoje eu experimento o caos, mas um dia eu vou experimentar a perfeição. E preste muito atenção no que eu vou dizer agora. Essa é uma palavra aqui para aquelas pessoas que lutam contra a depressão. Se você luta, ou com certeza você conhece alguém que luta também, preste muito atenção nisso. A depressão, ela tem múltiplas causas. Ela não tem uma única causa, são múltiplas. E para vencer a depressão, você precisa abordar cada uma delas e resolver cada uma dessas áreas. Mas uma das principais causas da depressão é a falta de esperança. É você olhar para o amanhã e não ter motivos para viver. Isso te leva à depressão. E quanto a isso, nenhuma medicação pode resolver. Porque nenhuma medicação proporciona, gera esperança.
A esperança é fruto daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos. Então, se você quer vencer a depressão, uma das grandes batalhas que você vai enfrentar é na sua mente. É acerca do final da história. Não apenas no dia de amanhã, segunda-feira, não apenas na terça, na quarta, não apenas no próximo mês, não apenas para terminar 2020, que ninguém aguenta mais, de tanto problema e tanta aflição. Não, não, não. É uma esperança acerca do final da história. A grande história que Deus está contando. Não é apenas a história sobre a minha vida, não é apenas sobre a história de um ano, 2020, não é a história sobre uma nação, o Brasil, é a grande história que Deus está contando, uma história global que Deus está contando no mundo inteiro, e como que toda essa história vai acabar. Nós estamos passando por capítulos difíceis, capítulos conturbados, mas qual que é o final da história? Como que Deus vai amarrar todas essas circunstâncias e vai terminar essa grande bagunça que está a minha e a sua vida. A esperança lá no final da história, a esperança lá num rei que vai reinar e vai colocar tudo em ordem, o que está em desordem. Um rei que vai punir aqueles que são opressores, um rei que vai consolar aqueles que estão sofrendo, um rei que vai perdoar aqueles que pedem perdão, um rei que vai castigar aqueles que se rebelam a ele. Essa esperança no final da história faz com que a gente reaja agora no presente. A convicção no futuro determina a forma como você reage no presente. Ocorreram mortes aqui no texto. E se tem um sofrimento pior que isso, a gente desconhece, porque a gente não foi feito para morrer. Nós fomos feitos para viver. E nós morrermos, nós nos preocupamos com isso, e aqueles que morrem, que nós amamos, nós sofremos muito por isso. Mortes ocorreram, mortes ainda ocorreriam. Mas eles estão aqui, vai haver uma ressurreição. Aqueles que estiverem em Cristo, eles vão ressuscitar. Aqueles que já morreram sem Jesus, um dia nós... aqueles que morreram com Cristo, um dia nós vamos reencontrar esses irmãos e louvaremos a Deus. Então a gente dá um até breve para essas pessoas que partem sem Cristo. Esperança na grande final transforma a minha e a sua vida hoje no presente. A esperança, então, na divina frutificação nos leva à adoração, nos leva a adorar a Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à calamidade. A sexta e última pérola que o texto nos apresenta é que Deus oferece abrigo frente ao castigo. Veja o versículo 20 a 21. Vá, meu povo, entre os seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Não há para onde nós fugirmos se não for para o Senhor. E a grande bênção da aprovação é que Deus oferece abrigo. Deus oferece um local refúgio, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é um Deus justo, Ele vai castigar os opressores. Ele vai castigar aqueles que derramaram sangue inocente. Deus vai castigar os poderosos que mataram o justo indefeso. O sangue dessas pessoas vai testemunhar contra elas. E o Deus justo que castiga e disciplina o pecador é um socorro bem presente para os humildes e contritos de coração, que buscam a proteção e o consolo nele. Deus é um abrigo, Deus é um local seguro. 6 pérolas que as provações produzem. 6 pérolas que nós podemos aprender no meio do sofrimento, e é por causa dessas pérolas e tantas outras que a Bíblia nos apresenta, que o salmista, no Salmo 119, versículo 71, é importante, se você tem dificuldade com o sofrimento, com a dor,
É importante você memorizar esse texto. Salmo 119, versículo 71 diz o seguinte: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom, Senhor, o sofrimento. Foi bom as dificuldades. Eu aprendi, eu cresci, eu entendi quem o Senhor é, eu entendi qual que é a sua vontade. Então, Deus, foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. E a pergunta que eu faço para ti, meu amigo e meu irmão, é onde que está o teu coração? O que Deus precisa fazer para ter o teu coração de volta? Você é alguém sensível à voz de Deus e anda em obediência à sua palavra? Ou você vai precisar sentir a vara da disciplina para que você experimente essas pérolas das provações? A má notícia é que eu e você, a gente não consegue ver o sofrimento nessa perspectiva que nós vimos hoje. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz lá em Romanos 8:18, esse é um outro excelente texto para você memorizar. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. O apóstolo Paulo, um homem que sofreu muito, ele diz: olha, os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. A esperança certa num futuro promissor e maravilhoso transforma a forma como você enxerga o sofrimento hoje. Mas essa esperança só é obtida em Jesus. É só Jesus vivendo em nós que nós conseguimos então viver dessa forma, porque Ele, e apenas Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Toda a nossa esperança está em Cristo. É Ele vivendo em nós que nós conseguimos passar pelos problemas e pelas dificuldades. Então, eu gostaria de deixar 3 lições para nós. A primeira lição é: tire os olhos do sofredor e coloque naquele que é triunfante. Tire os olhos de você e coloque em Jesus, aquele que triunfou. Passou por todo tipo de sofrimento, porém sem pecado. Ele nos entende. Ele tem graça para nos ajudar no momento da dificuldade. Tire os olhos do sofredor e coloque naquele que triunfou. Aquele que venceu a morte, aquele que está vivo e que um dia voltará para te buscar se você confia nele. Tire os olhos de você mesmo e coloque em Cristo. A segunda lição que eu gostaria de deixar: desfrute as bênçãos do sofrimento. Mesmo com lágrimas, desfrute a busca pelo Senhor, desfrute a oração, desfrute da presença de Deus. Obedeça à vontade de Deus. Busque o Senhor em adoração e se abrigue, se refugie em Cristo. Desfrute as bênçãos do sofrimento. Tire os olhos da sua dor e coloque naquilo que ela está gerando. Tire os olhos, vamos pegar o exemplo da ostra, da areia, do fungo, tire os olhos disso e coloque na pérola que essa provação está produzindo. No quanto você está ficando mais parecido com Jesus, no quanto você tem buscado mais a Deus, no quanto você chorou e derramou lágrimas, mas na presença de Deus, e Ele te ouviu, e Ele se inclinou para ouvir o seu grito de socorro. Olhe para essas bênçãos, desfrute essas bênçãos. E a terceira lição que eu gostaria de deixar: console outros, contando a história do grande final. Console outras pessoas, contando o grande final da história. O que vai acontecer no final da grande história? Todos nós estamos sofrendo. Todos nós estamos passando por dificuldades. Mas tem muitas pessoas lutando com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com problemas conjugais, problemas com filhos, problemas financeiros. Conte a essas pessoas. Ajude, seja um instrumento de Deus para consolar essas pessoas. Compartilhe com elas. Fale a grande história, porque ela vai te contar uma história, ela vai falar: eu nasci assim, eu sofri assim, fizeram isso comigo, passei por isso. Ajude ela a olhar para a grande história, o final de tudo, o que Deus vai fazer muito além de 2020, muito além. Conte para elas o final da história.
Então, que Deus nos abençoe a experimentarmos essas 6 pérolas que as provações produzem. Isso só é possível em Jesus. E as 3 lições que nós devemos colocar em prática. Tire os olhos do sofredor e coloque os olhos no triunfante. Tire os olhos daquele que sofre e coloque os olhos naquele que triunfou, que é Jesus. Desfrute essas bênçãos, experimente essas bênçãos do sofrimento. E a terceira lição é: conte aos outros, console os outros, compartilhe com os outros aquilo que você tem aprendido acerca de Deus. Vamos orar? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a experimentarmos e desfrutarmos as bênçãos que o Senhor tem para nós no momento de dor. Reconhecemos que não é fácil. Reconhecemos que nós queremos sair do sofrimento a todo custo, imediatamente. Mas ajuda-nos a permanecer no sofrimento enquanto o Senhor quer que nós ali estejamos. E que nós possamos produzir um fruto, não para a nossa glória, mas produzir um fruto para a glória e louvor do Senhor. Que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um que ouviu e vai ouvir essa mensagem. E que nós possamos nos ajudar nessa caminhada junto a Cristo, por Cristo, em Cristo e para Cristo. Que o Senhor, Pai, nos abençoe. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e nós possamos juntos, então, viver para a glória de Deus, experimentando e desfrutando essas pérolas que as provações produzem. Que Deus nos abençoe.